Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas no seu dia e hoje a oração caiu o quê, Jay? Na Bíblia saiu 2 Reis, capítulo de número 20. Fala da enfermidade de Ezequias. Sim. Aqui no livro dos Esboços, também, tema de hoje, a visão do homem chamado por Deus. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Fala de homens de Deus que tiveram visão, é a visão ampliada do homem chamado por Deus. A visão de que estamos falando não é simplesmente o homem de Deus ter alguma revelação ou experiência mística do mundo espiritual, e sim a visão do crescimento e ampliação do reino de Deus aqui na terra, e com os olhos fitos no Rei e no futuro glorioso deste reino. Também quer falar, Jay? Sim, nesse texto de 2 Reis aqui, capítulo de número 20, onde fala da enfermidade de Ezequias, o rei de Israel nessa época, que estava no trono. E a Bíblia diz que ele tem uma enfermidade, e a enfermidade é mortal, ela não tem cura. E ele está ali esperando a morte, na verdade, ali guardando a morte. E quando assim chega o profeta Amós, né, o filho do profeta Amós, Isaías, vem falar com ele, trazendo uma palavra de Deus para ele, dizendo que para ele preparar a sua casa, arrumar, pôr tudo em ordem ali, que ele morreria, não sararia, ele ia morrer, ele ia falecer. E quando ele recebe essa notícia, geralmente quando você está vendo uma pessoa de Deus para nos falar alguma coisa, nós acreditamos que seja alguma coisa boa, algo positivo para nós. E no caso de Ezequias não foi. A notícia foi uma notícia ruim para ele, porque ele ia morrer, não sararia, vindo da parte de Deus, uma palavra que ele não sararia, que ele morreria naquela enfermidade. E Ezequias, ele vai olhar para a parede, põe o seu rosto na parede e começa a orar e falar com Deus, né, se justificando, né, lembrando Deus do que ele tinha passado enquanto ele estava reinando, que ele foi sempre obediente a Deus, foi sempre fiel ali, reto nos seus caminhos perante os olhos do Senhor. Ele foi apresentando, fazendo Deus lembrar o que ele fez, né, no seu reinado todo ali. E antes mesmo do profeta Isaías sair do reino ali, do pátio ali, Deus já muda de opinião e pede para Isaías voltar novamente lá para falar com Ezequias. Isaías volta e fala assim: o Senhor disse que você vai ficar curado, que ele vai te curar, e dentro de 3 dias é para você se apresentar no templo ali, e não morrerás mais, você vai viver mais 15 dias, ele te concede mais 15 anos, quer dizer, 15 dias não, 15 anos de vida para esse rei. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o que nós podemos tirar de lição sobre essa história aqui, sobre essa passagem? Que a gente sabemos que a última palavra sempre era do Senhor. Embora ele dê uma palavra, se nós orarmos, se nós não nos abatermos ali naquele momento, a gente buscarmos a presença dele, nós podemos mudar o pensamento dele, até o projeto que ele tinha, porque ele já tinha determinado que ele morreria, mas através de uma oração, de uma apresentação ali, Deus permitiu ele ter mais 15 anos. Mas por que Deus mudou de ideia? Por que Deus fez isso? Deus já não tinha encerrado para ele ali? Mas foi questão dele se apresentar, dele se mostrar. Então o que chama atenção? Se nós fizermos as coisas corretas, nós temos credibilidade, temos crédito com Deus. Porque observe, se ele fosse um rei ruim, ele não teria como argumentar com Deus. O que ele ia falar para Deus apresentar? Ele só ia ter que se lamentar mesmo e aguardar a morte. Mas ele tinha muita coisa feita. Não que ele for jogando assim para Deus: eu fiz. Não. Ele só lembrou: lembra, Senhor Deus, que eu fiz tudo isso, eu fui fiel ao Senhor, eu queria ficar mais um pouco, eu queria continuar isso. E Deus se agradou da oração dele e deu mais 15 anos para ele de vida, né? Ou seja, ainda que pareça limite para nós alguma coisa, uma doença, uma enfermidade seja para nós um limite, mas se a gente for falar com Deus, nós clamarmos a Ele, formos fiel nas nossas palavras, ser verdadeiro com Ele, eu creio que Ele pode mudar a situação. Ele pode revogar esse momento de você estar que nem uma enfermidade mortal aí, que nem um câncer mesmo. É uma enfermidade mortal, dificilmente alguém é curado disso, a não ser pelas mãos de Deus, a não ser que for um propósito de Deus. Então, mesmo que for um câncer, se você clamar ali, Deus quiser te atender, você é purificado daquele câncer, daquela doença que vai te levar à morte, e você viverá muitos anos ainda testemunhando o que Deus fez nas nossas vidas. Então não se abata com qualquer
com qualquer limitação que possa acontecer nas nossas vidas. Não se abata por isso, porque Deus pode ampliar, pode mudar, porque a última palavra só vai ter dele. Mesmo que o médico fala, ó, vai ter tantos meses de vida aí, não vive mais que isso, pela natureza não vive, mas a última palavra é de Deus. Quando Deus não falar que chegou a hora, pode mudar a situação. É o que nós aprendemos com essa palavra aqui, e a Rosângela vai concluir também com o que caiu ali nos esboços, que junta com essa palavra aqui e termina essa mensagem. Sim. Hoje fala sobre os limites, né? A nossa visão espiritual, a nossa visão que temos do mundo, né? Como Deus deu várias visões a vários profetas, pessoas como Moisés, né? E vários outros que tiveram a visão de espiritual de Deus. Então, naquela época, tudo que Deus mandava, e por intuição, muitas vezes nós temos hoje o mesmo que Deus falava com eles claramente. Hoje as pessoas têm por intuição, quando seguem a Deus, e estão muito ligadas ao plano maior, né? Então, aquela intuição, quando você tem aquela intuição, aquela vontade para executar alguma coisa, vai e faça, porque são ordens divinas, né? Como eles faziam antigamente, mandavam em tal lugar, ia fazer tal coisa, eles iam fazer, os profetas. Hoje, se comparado aos dias de hoje, somos nós os limitantes da nossa crença. Nós somos os limitantes. Nossa mente, nosso coração, nós não acreditamos que podemos passar por tudo aquele limite que temos, né? Então não se limite. Hoje o recado é esse. Nunca se limite a tua crença, a tua visão. Quando você está aí em algum projeto, nunca pense que esse projeto terminou ou está difícil e vai se limitar àquilo ali só, ou que aquele projeto vai acabar ali. Não, meus irmãos, vamos acreditar no seu projeto de trabalho, vamos acreditar no seu projeto de vida, vamos acreditar no teu projeto espiritual, religioso, porque o que tem regras a nossa vida tem regras, a religião tem regras, né? Só que o plano maior pede para você não ter regras com ele e nem limites, né? Não se limite nem tenha regras, porque quando Deus vem para você com muita força e você está muito ligado à Bíblia e a Deus, e você tem um propósito junto com Deus, para que essa palavra dele seja alcançada por muitas e muitas pessoas, não se limite, porque se você pensa que você vai ser um orador na sua igreja, ou se você vai fazer alguma coisa na sua cidade, pense maior, se propõe para Deus, fale com Ele, que eu estou pronto para falar para o mundo, para esse país, né? Me use para isso, porque as obras de Deus são imensas, são grandiosas na nossa vida, que a gente não pode nem imaginar. Então fale sempre com o nosso Senhor, siga as regras do nosso Senhor, siga ali as bênçãos que vai trazer a glória na sua vida, e quando você, que nem o Jair fala, está no estado terminal, uma doença muito ruim, ou algo aconteceu com você, acredite que o Senhor está por você. Acredite que Ele pode te prolongar a vida por muitos e muitos anos. Quantas pessoas são condenadas pelos médicos e vivem o resto da sua vida aí 20, 30 anos a mais, né? Então acredite que o limite é você que coloca, não Deus, né? Porque Deus tem todo o poder e toda a glória para recuperar, te restabelecer, te tirar dessa cama, fazer você caminhar, andar, mesmo que você tenha sido diagnosticado com paralisia. Deus está para te cumprir a voz dele, o poder dele na sua vida. E vai ser hoje, porque se você virar que nem o rei Ezequias, virou para a parede com fundo do coração e falou para Deus: Senhor, eu fui sempre tão honesto contigo, Pai, e eu não queria ir agora. Eu tenho mais um tempo de vida, eu quero fazer tanta coisa. Ele falou do fundo do coração dele. Então ele se entregou para Deus de uma forma tão pura e tão humilde que ele conseguiu a bênção de mais 15 anos. Então vocês não se limitem. Deus é o Deus impossível. É o Deus que pode tudo, que pode fazer você com 60 anos ser abençoada com um filho. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo na sua vida. Então não desista dos seus propósitos. Se você não consegue engravidar, se você não consegue forças para continuar em alguma situação, alguma doença, Deus está falando para você agora: o limite é seu e não meu. Deus não tem limites. Deus faz todas as coisas, o impossível acontecer na sua vida diariamente. Só basta você se voltar para Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus seja louvado sempre e abençoe o dia de vocês. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.